Oi, pessoal! Aqui, professora Eliane, e aí a turminha do 5º ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino. Vamos para a nossa 10ª aula do Caderno 5 e o nosso assunto de hoje é Geografia, nossa disciplina, com o assunto Território, Redes e Urbanização. Vamos ver a habilidade que precisamos desenvolver? Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo e entre cidade na rede urbana. Vamos entender um pouquinho do que é a rede urbana, o que é urbanização, né? E essa hierarquia que existe entre as cidades. Vamos ver um pouquinho? Olha, no caderno pedagógico de vocês traz uma explicação breve. Vamos ler juntos para a gente conversar a respeito. A rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades pequenas, médias e grandes distribuídas pelo território. Essas cidades são interligadas por meio das vias de transporte e comunicação, mantendo entre si fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. A palavrinha rede urbana vem explicada aqui do lado. Olha, a rede pode ser utilizada em diferentes contextos. Pense em um exemplo e compartilhe-o com a turma. A palavra rede é daquelas que tem muitos significados. Tem rede de dormir, né? Tem rede de pescador, não é isso? Pois é. E nós temos, tanto a rede de pescador quanto a rede de dormir, são fios entrelaçados, não é mesmo? Então a gente usa essa palavra rede urbana para dizer da relação que as cidades fazem entre si e dentro dela própria. Por exemplo, em Ubá, a gente tem uma rede de ônibus, né, que faz Ubá Tocantins, Ubá Rodeiro, Ubá Visconde do Rio Branco. Então, isso tudo são interligações. Pensamos, por exemplo, na quantidade de cidades menores que tem próximo ao Ubá. Todo mundo não vai utilizar alguns serviços de Ubá? Não é assim que funciona? Por exemplo, Tocantins não tem um hospital, tem pronto-socorro, provavelmente, acho que só os postos de saúde, mas não tem um hospital propriamente dito, né? Que possa atender com grandes cirurgias e etc. Então, as pessoas dessa cidade vêm para Ubá. Quando em Ubá a gente não consegue resolver o problema nos hospitais que tem aqui, nós precisamos ir para uma cidade maior ainda, para poder ter mais recursos de infraestrutura, de equipamento médico, de conhecimento. Então, na área da saúde, fica muito claro para a gente perceber essa inter-relação entre as cidades, que quando uma não dispõe de um serviço, a que é maior abraça essas outras cidades menores para auxiliar. Então, vamos ver um pouco mais. Olha, todas as cidades que compõem uma rede urbana têm uma ordem de importância, de acordo com as funções que exercem. Em algumas delas, a função principal é o comércio e a prestação de serviços. Em outras, a atividade industrial. Outras ainda desempenham função política administrativa, turística ou portuária, por exemplo. Vamos pensar em Ubá. Em Ubá, qual é o instrumento principal da economia? Não é a indústria moveleira? É ou não é? Não somos aqui um dos maiores polos moveleiros do Brasil, se não me engano, o segundo ou o terceiro em volume de vendas. Então, isso é muito significativo. Só que não é só a cidade de Ubá. Nós sabemos que tem indústria na cidade de Rodeiro, indústria na cidade de Guidoval, todas voltadas para essa região do polo moveleiro. O polo moveleiro não é só Ubá, são essas pequenas cidades que também têm produtores, que a indústria também está localizada ali e o fluxo passa por aqui, né? Então, olha, a nossa principal atividade é a industrial e é no polo moveleiro. Outro polo muito importante em desenvolvimento na nossa cidade e região é o têxtil, as costuras, né? A venda de roupa, venda e produção de roupa. Então, a indústria têxtil também tem se desenvolvido muito na nossa região. É bastante interessante a gente aprender sobre isso, sobre
quais as atividades econômicas da nossa cidade e região são mais fortes. Porque até para a gente se desenvolver com relação à vida profissional, do trabalho, se você sabe que tem mais oferta de trabalho num lugar do que em outro, eu sou especialista em tecido, eu vou procurar uma cidade que é forte em tecnologia? Não faz sentido, né? Então, quando a atividade, a gente tem que procurar locais onde a nossa atividade combina com a atividade econômica do lugar. Então, isso também causa mudanças de cidades, melhor desenvolvimento das pessoas. Nós temos na nossa cidade vários cursos voltados à melhoria da qualidade do serviço prestado na indústria moveleira, né? A gente sabe que no SESI e no SENAI existem vários cursos destinados à indústria moveleira. Para quê? Para melhorar a qualidade do serviço prestado. Para o móvel ficar ainda mais bonito, mais barato, descobrir novos tipos de matéria-prima que pode ser utilizada. Isso tudo é muito interessante, faz parte da hierarquia urbana, da rede urbana. A gente saber qual a relação que uma cidade tem com a outra. Quanto mais funções uma cidade apresentar, mais importante e maior influência exerce sobre as outras cidades, estabelecendo assim uma hierarquia urbana. Para entender melhor o que é uma hierarquia urbana, imagine uma pequena cidade com um posto de saúde, uma ou duas escolas, um banco e alguns estabelecimentos comerciais e de serviços. Essa cidade tem condições de atender às necessidades básicas da população do município. Entretanto, se algum morador precisar de um médico especialista ou quiser cursar uma faculdade, terá de se deslocar para uma cidade maior. Podemos concluir, então, que uma cidade se destaca em relação a outra quando oferecer maior diversidade e qualidade de serviço. Compreenderam? O que eu trouxe para vocês aqui? Olha, um videozinho. Eu gostei demais desse site Minutos Geografia. Muitos assuntos interessantes. Então, eu trouxe 2 vídeos desse canal do YouTube, tá? E vamos dar uma olhada para a gente entender o que é urbanização e o que a rede urbana tem a ver com hierarquia. E hierarquia com rede urbana. Vamos lá? Vamos ouvir juntos. Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e a aula de hoje é sobre urbanização. Mas afinal, você sabe o que é urbanização? Se a primeira imagem que vem à sua cabeça é o de uma cidade cheia de prédios, pessoas e muito movimentada, você não está de todo errado não. A urbanização é o processo de crescimento das cidades, tanto em quantidade de pessoas quanto em infraestrutura. Mas você sabe como este crescimento ocorre? Analisando primeiramente a questão populacional, nota-se que ele pode ocorrer de 2 formas. Pelo êxodo rural, que nada mais é do que a migração campo-cidade, ou seja, quando as pessoas saem do campo para morar nas cidades, e pelo crescimento vegetativo, quando a natalidade é maior que a mortalidade, e assim há acréscimo populacional. Já considerando a expansão de infraestrutura, o crescimento ocorre através da construção de moradias, abertura de vias, asfaltamento, saneamento, implantação de áreas de lazer e equipamentos públicos. Tudo isso para atender às necessidades da população. E essa expansão impulsiona o crescimento, tanto horizontal quanto vertical das cidades. É importante ressaltar que o processo de urbanização está intimamente ligado à industrialização. Cidades existem desde a antiguidade, porém, foi a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que o espaço urbano ganhou maior relevância. Tornou-se o centro da produção e da distribuição de mercadorias, atraindo pessoas para trabalhar, comprar, vender e morar. Conforme as cidades foram se industrializando, passaram a atrair mais e mais pessoas, e também mais funções, sejam elas econômicas, financeiras ou políticas. Em contrapartida, o campo foi passando por um processo de esvaziamento, em razão da concentração fundiária, da expropriação de camponeses e da incorporação de tecnologias, que dispensou cada vez mais trabalhadores. E é nesse momento que o crescimento urbano passa a superar o rural, iniciando a urbanização. Lembra da aula de DIT? Então, nos países desenvolvidos, a urbanização foi acontecendo concomitante ao processo de industrialização e ao desenvolvimento tecnológico, portanto, de uma forma mais lenta e gradativa.
Já nos países subdesenvolvidos e emergentes, a urbanização ocorreu a partir de meados do século XX, importando indústrias e tecnologias dos países pioneiros. Dessa forma, tudo foi mais rápido e intenso, inclusive os problemas oriundos do processo de urbanização. Mas isso já é assunto para uma outra aula. Viu só, pessoal? O caso do Brasil é esse aqui, olha, nós somos um país, estávamos em subdesenvolvimento e somos considerados hoje um país emergente. Nós importamos, quer dizer que nós compramos tecnologia e equipamentos de fora, tá? Então a indústria cresceu muito rapidamente de uma hora para outra. Não foi lenta e gradativo. Isso gerou vários problemas, né? Problemas que temos ainda hoje. Temos pessoas morando em locais impróprios, temos muitas pessoas ainda sem água, sem rede de esgoto, sem iluminação pública, porque eles mudaram para a cidade sem que houvesse uma preparação do território para recebê-los. É o que acontece na maior parte das favelas, onde as pessoas ainda não têm esse tipo de saneamento básico, que é água tratada, esgoto, iluminação pública, né? Esses são os grandes problemas que uma urbanização rápida e intensa causam. Também vem muita gente sem preparo para trabalhar na indústria. Quem saiu aí do meio rural nem sempre estudou ou desenvolveu as habilidades necessárias para trabalhar na indústria. Então precisa voltar para a escola. Então vários problemas surgem em razão disso. É o que nós temos hoje em quase todas as cidades do Brasil, tá? Por isso que nossa urbanização trouxe tantos problemas, porque a cidade cresceu mais em quantidade de gente do que propriamente dito em construções e estrutura para poder receber toda essa população. Então, olha, houve a necessidade de expansão da infraestrutura, porque precisava construir mais casas, né, mais estradas, distribuir mais energia elétrica, levar água para toda a população. Precisa de infraestrutura porque as pessoas precisam de farmácia, precisam de mercado, precisa de um tudo, né? Então, rede de esgoto. E aí, quando junta mais pessoas no lugar do que o lugar está preparado para receber, gera todos esses problemas, né? Que os prefeitos, do modo geral, vão tentando resolver ao longo do exercício político deles. Então, já entendemos um pouquinho da urbanização. Vamos a seguir. Vamos entender um pouquinho agora sobre hierarquia urbana. É com o mesmo canal. Vamos lá? Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e a aula de hoje é sobre hierarquia urbana. Você sabe o que é? Bem, para entender melhor hierarquia urbana, é fundamental retomar alguns conceitos. Lembra da aula de urbanização? Então, desde a Revolução Industrial, as cidades passaram a atrair pessoas em quantidade cada vez maior, e isso fez o ritmo de crescimento urbano ultrapassar o rural, desencadeando o que chamamos de urbanização. Em 2019, 55% da população mundial vivia nas cidades, e estima-se que em 2050, mais de 70% da população será urbana. Essa crescente urbanização fez surgir novos centros urbanos, alimentando a formação de uma rede urbana. Você deve estar se perguntando o que é isso. Rede urbana é um conceito utilizado para definir um conjunto articulado de cidades integradas entre si. Porém, nem todas as cidades crescem no mesmo ritmo, na mesma proporção, nem tampouco desenvolvendo as mesmas funções econômicas, políticas, sociais e financeiras. Cada cidade tem, assim, um grau de importância, influenciando as demais em níveis e escalas diferentes. Mas afinal, o que é hierarquia urbana? Bem, a hierarquia urbana é a forma de classificar as cidades de acordo com o grau de influência que cada uma possui. Em outras palavras, é como as cidades se organizam dentro da rede urbana, considerando o grau de importância e de dependência. E o que vai definir essa importância é a diversidade econômica, ou seja, a variedade de produtos e serviços ofertados. Quanto maior essa diversidade, maior relevância uma cidade possui no processo produtivo e mais influência exerce sobre as demais.
De forma hierarquizada, as cidades estão classificadas em metrópoles, centros regionais, cidades locais e vilas. As metrópoles são as cidades mais importantes dentro da hierarquia urbana e podem ser subdivididas de acordo com o grau de polarização em metrópole global, metrópole nacional e metrópole regional, enquanto as cidades locais e as vilas são os espaços mais dependentes. Falar em hierarquia urbana é, portanto, falar em polarização e subordinação. Quanto maior a polarização, mais no topo da hierarquia uma cidade está. Quanto maior a subordinação, menor importância econômica uma cidade possui e menos expressiva e mais dependente ela é. Até a próxima, pessoal! E não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Bacana, conseguimos entender um pouquinho mais sobre hierarquia urbana com o conteúdo que vocês têm no caderno pedagógico, mas esses vídeos eu acho que ficou claro, tá? Quem conseguir, escuta o vídeo de novo, vai parando devagarzinho, tenta ir passando a fala para o texto, né, copiando no caderno, para que você tenha essa informação estudada de verdade, tá bom? Então é isso. E o que eu vou deixar de extra para vocês? Eu vou pedir que vocês realizem uma pesquisa na internet e verifiquem quais as cidades que pertencem à região de Ubá que compõem o polo moveleiro. Lembra que eu falei que Ubá é o centro maior dessa região, mas existem várias outras cidades vinculadas ao polo moveleiro. Eu quero saber o nome de todas elas, tá bom? Além de saber o nome delas, eu quero que você informe qual a relação de rede existente entre essas cidades. Quer dizer, o que elas têm em comum? Como elas se ajudam, tá? Por que elas estão localizadas na região de Ubá, tá bom? Pensa, estuda, lê um pouquinho a respeito do nosso polo moveleiro e vê como essas cidades podem estar se ajudando, tá? É o que eu desejo para vocês, então. Um bom estudo, boa pesquisa, não deixem de realizar essas atividades extras que a gente coloca, que é para benefício de vocês, para desenvolver melhor o conteúdo. Façam os exercícios do caderno com bastante atenção, tá bom? Um beijo, à próxima aula e fica com Deus!